Bom pessoal, estamos aqui para mais um vídeo de xadrez. Parece que ontem eu não gravei, né? Estranho. Achei que eu tinha gravado. Vamos aqui para os 2000 de rating no Chess Tempo. Tá difícil a série. Estamos tendo uma recaída aqui. Vamos tentar melhorar hoje. Vamos para os nossos dois problemas. Bom, já tem o cheque aqui, né? Ou antes, cheque. Ele cobre de cavalo. Tem muita coisa acontecendo aqui, né? Como é que tá o material? Tô com 4 peças, ele tá com 4 peças, tô com 2 torres, tá com 2 torres. Ele tem um peão aqui na 7ª, capturando um cavalo meu. Se eu der cheque, ele volta de cavalo. Eu dou cheque em D2. Ele volta. Ah, interessante. Depois de cheque aqui, voltar, o bispo fica meio cravado. Que coisa estranha tá acontecendo aqui. Pera aí, tá parecendo que tem mate, né? Cheque. Ele volta o cavalo. A torre, tanto faz. Tanto faz. Se eu der cheque, ele move o bispo. E aí cavalo H2, checkmate. Ah, bispo D3, cheque. Cavalo E2. Torre H2, cheque. Bispo por H1. E aí cavalo H2, cheque mate. Portanto, ele não vai de cavalo, ele vai de torre. Bispo D3, cheque. Torre E2. Torre H1, cheque. Bispo toma. Torre G1. Qualquer um dos dois casos ele perde. Parece que é mate aqui. É mate mesmo? Bispo D3. Cheque. Ele tem duas opções para cobrir apenas. De cavalo. De cavalo. Leva torre H1. Cheque. Torre H1, cheque. Ele toma de bispo obrigatório. E de cavalo, né? O cavalo está cravado, então torre G1, mate. Ou cavalo H2 também, né? Cavalo H2 também é mate. E bispo D3, cheque, se ele cobrir de torre. Se ele cobrir de torre. Se ele cobrir de torre, torre H1, cheque, ele toma. E torre entra. Qualquer um dos dois casos, é isso? E agora, eu acho que eu vou fazer bispo D3 mesmo, né? Vamos pro bispo D3? Ok, de torre, né? De torre, torre H1, cheque. Ele é forçado a tomar. Quando tomar, tanto faz. Torre G1 ou cavalo H2. É mate. Eu acho que o problema acaba quando eu pôr a torre em H1, né? Torre em H1, cheque. Ele só pode tomar a torre. E quando toma, leva mate. Eu não estou acreditando que o problema está me impedindo mais um lance. Tem alguma coisa que eu não estou vendo aqui? Porque tanto faz, né? Cavalo H2. Cavalo H2 não é mate.
Cavalo H2 não é mate. É só torre G1. Só torre G1. Apenas torre G1. Tá ocorrendo algum problema aqui. Claramente tá ocorrendo algum problema. Eu não tenho 1500 de rating apenas. O que foi que houve? Eu não loguei com a minha conta? Vamos pro próximo. O que é que tá havendo aqui? Não, tem alguma coisa errada. Vamos fazer logout. Vamos logar novamente. Vamos iniciar aqui. E agora sim. Agora sim. Ok, eu disse. Eu realmente tinha feito o problema de ontem, tá aí o 11 dias seguidos. Agora sim. Ele tomou um cavalo meu. Se eu tomo a torre de bispo, ele toma o meu bispo de dama. E eu posso tomar a torre dele. Ah, ele tomou a torre aqui embaixo também. Eu posso tomar a torre direto. Ele toma a minha torre. Depois eu tomo a outra torre. E ele não pode tomar de dama, porque leva torre D8. Porém, se eu tomo direto, ele toma de dama. Quando eu tomar aqui, ele toma também da mesma coisa. E agora, qual a ordem correta de captura? Esse é o problema que foi proposto aqui. Temos que descobrir qual a ordem correta. Se eu tomar de dama primeiro, ele faz torre C8, intermediário. Eu tomo a dama, ele toma. E eu faço torre de 2, D2. Dama por C7, torre C8, torre C8. O que foi que eu imaginei aqui agora há pouco, hein? Dama C8, dama por C7, torre C8. E eu faço um bispo C6? Se ele toma minha dama, eu tomo a dama dele? E aí se ele volta à torre, eu faço torre de 2D2, ameaçando checkmate. Se ele tomar minha torre, ele perde. Não é isso? Dama por C7, torre C8, bispo C6, ele toma de cavalo. Ok. Ele toma de cavalo. Dama por C7, torre C8, torre de 2, D2. Torre de 2 D2. Cavalo D3. Eu posso tomar o cavalo dele? Se ele toma, eu tomo. Se ele volta. Ok. Ok.
Se bispo por E8, cavalo por C2, dama por C7, se bispo por E8, cavalo por C8, me parece a melhor resposta, né? Bispo por E8, eu faço torre C8. Não, torre E7. E se eu saio com o bispo, eu perco a torre. Se eu sair com a torre para D2, ele toma meu bispo. Não. Ah, ele toma de torre, né? Eu ganho uma qualidade, mas ele fica com uma torre e 2 cavalos por 2 torres. Eu não quero isso. Já dama por C7, ele captura minha torre, eu capturo outra torre. Dama por C7, eu acho que vou fazer dama por C7. Dama por C7, se ele faz o dama torre C8, eu faço torre de 2D2. Se ele tomar minha dama, eu dou cheque e ganho o jogo, né? Vou fazer o dama por C7, dama por C7, torre C8, torre de 2, D2. Se ele toma, leva mate. Então, se ele fizer outra coisa aqui, por exemplo, cavalo de BD3, cavalo de BD3, então eu volto, né? E aí eu fico com uma qualidade a mais. Eu volto ameaçando tomar, né? Vamos tomar de dama. Ok, aqui o combinado era fazer torre de 2D2, né? E se ele toma, eu dou o cheque mate. Cheque, ele toma, cheque e é mate. Então esse, ele... eu já estou ameaçando torre D8. Se ele fizer qualquer coisa aqui, que não seja um cheque, eu faço torre D8 e ganho. Então é torre de 2, D2 mesmo. Vamos fazer. Ok. Problema de 1830 resolvido. Ganhamos 5 pontos. Vamos para o próximo problema. Vamos desenvolver o cavalo por ali, porque não tinha como desenvolver de outra forma. Eu estou acompanhando na 7ª. Parece perigoso. Eu quero chegar com esse cavalo aqui ou aqui. Cavalo C4 para depois cavalo D6. Ele foge, eu promovo, ele toma, eu tomo, ele toma, eu tomo. Cavalo aqui, ele faz esse.
O cavalo pisa, ele toma. Eu danço. E eu danço. Cavalo C4. Cavalo D7 para cavalo F6. Mas a dama toma, né? Tem torre D1 também. Posso tomar de dama em A8, ele toma de torre, eu faço torre D8, ameaçando a promoção. Aí ele toma, quando eu der cheque, ele sobe. É muito ruim. Dama por D8, torre por dama por A8, torre por A8, torre D8, torre D1, dama por E5, torre D8 cheque. Ele sobe. Se eu promovo, ele toma, eu tomo. Ele toma e fica com cavalo a mais. É ruim que só. Muito ruim. Eu posso fazer o... Ele tá atacando meu... Por que ele não tomou o peão? Ele não tomou o peão porque quando eu tomar o peão aqui de cavalo, ele toma minha dama. Depois eu dou o cheque. Ele toma, eu tomo e eu perco todas as peças. Não foi por isso. Não foi por isso. Se eu faço torre D1, ele toma o peão. Ah. Ele não tomou o peão porque minha dama estava atacando a torre dele lá em A8, né, Anderson? Então, torre D1, ele continua sem tomar o peão. Porque eu tomo a torre de A8 com cheque. Ele desce a dama. Aí eu tenho que tomar a dama cheque. Ele toma. E eu volto o cavalo. É torre D1. Se torre por. Dama por. Dama F8. Dama por F8. Rei por F8. E eu tô com torre a mais. Então torre D1. Ele faz dama. Dama. Ele faz dama F6. Eu acho que tem um lance melhor para ele. Dama D1, cavalo C7. Cavalo C7. E aí se eu faço torre D8, ele toma, eu tomo, ele toma. E eu não ganhei nada, né? Torre D1, cavalo C7. Cavalo C7. Se dama
Se dama por A8, então torre por A8, torre D1 cheque, ele volta o cavalo, eu tomo a torre, ele toma o peão, ele toma o cavalo, eu dou cheque, ele sobe, eu tô quase levando mate. Eu tô com as duas torres, eu dei a dama e o cavalo pelas duas torres e o cavalo. Tô quase levando mate, posso subir o peão. Se ele me der cheque, eu subo. Eu não tenho nada. Se eu subir o peão, ele não consegue tomar. Ele faz rei aqui, mas leva a torre aqui. E tá perdendo, né? Torre D1 parece melhor. Torre D1. Torre D1, cavalo C7. Dama por, torre por, torre D8 cheque. Cavalo E8. Cavalo E8. Aí torre por D8, dama por E5, torre por E8 cheque, rei G7, e aí eu tenho que fazer um H3 ou H4. Deve ter um lance melhor do que isso. Dama por A8 direto, torre por A8. E aí eu promovo. Torre volta. Tomando. Torre F3, ameaçando o peão. Como é que ele defende o peão? Torre F3. Como que ele defende o peão? Ele faz... Se ele avança o peão, ele está levando o cheque com dama. Se ele avança o peão para F5, leva cheque e perde o cavalo. Se ele faz F6, eu dou cheque. Quando ele for para cá, leva cheque de novo. E quando voltar, cheque outra vez. Aqui não tem Philidor, né? Mas tá uma coisa interessante aqui, né? Torre F3, F6, dama, dama C4, cheque, RH8, cavalo F7 cheque, rei G8, cavalo D6 cheque. Quando ele vai para ali, quando ele volta o rei para H8, eu tomo a torre e depois está caindo o cavalo. Eu ganho uma torre.
Eu acho que torre F8, torre F3 ganha, né? Torre F3. Se ele tenta alguma outra coisa que não seja defender o peão avançando ele. Por exemplo, cavalo C7. Eu tomo o peão, ameaçando a dama. E a dama vai para onde? Para onde quer que a dama vá? Eu estou fazendo um dama C4. Dama C4. E tá chegando um torre F8, cheque duplo. Que destroça, né? Eu acho que é o torre F3. Torre D1 estava interessante, mas torre F3 está mais interessante ainda. Vamos fazer o torre F3. Aquela coisa, né? Espero que esteja correto. Ok. Agora a gente toma com a torre, forçando ele a mover a dama. E tem que mover a dama para H8 ou H6. Toma de torre ou de cavalo? De cavalo não tem nada, né? É de torre, que força ele mover a dama. E ele não tem como atacar minha dama. Vamos tomar de torre. Espero que esteja correto. E tá correto. E agora é só cheque mesmo. Toma a dama dele. Ele toma minha torre. É isso. Se eu tomar a dama, ele toma de torre. E eu tô com uma dama por uma torre, né? Não é possível que eu não ganhe isso aqui. Ou tem coisa melhor? Esse negócio de procurar coisa melhor sempre dá errado, né? Torre por G7. Ok, 2 problemas resolvidos hoje. Ganhamos 11.1 pontos. Voltamos aqui perto dos 1920. No próximo episódio, se fizermos 2 exercícios novamente, chegaremos a... passaremos da nossa meta, né? Da nossa meta não, da nosso recorde, que é 1928, alguma coisa. Tenho certeza que 2 exercícios... certeza não, né? Mas provavelmente 2 exercícios me darão mais de 10 pontos. Vamos ver aqui como é que está a evolução. Aqui eu ganhei 5 pontos, aqui eu ganhei 5.9. Os últimos problemas tenho ganhado 5 pontos, sempre acima de 5 pontos, ou próximo a isso, né? 4.9 é 5 pontos praticamente. Tem um problema aqui de 3.7, mas na média está sendo mais do que 5 pontos cada exercício. Se acertarmos os próximos 2 amanhã, então conseguiremos passar do nosso recorde. Então vocês 5 que estão assistindo, curtam, comentem, compartilhem e até a próxima.